Você não está perdido. Você está evitando. Existe algo dentro de você que sabe exatamente disso, mas você prefere chamar de dúvida, confusão ou espera espiritual. A verdade é mais simples e mais dura. Deus já falou e você decidiu não seguir. Quantas vezes você pediu direção, mas ignorou quando ela veio de forma desconfortável? Quantas vezes você orou por resposta, mas rejeitou a resposta porque ela exigia mudança? Você não precisa de mais sinais. Você precisa de coragem. Existe uma voz que você já reconheceu. Ela não veio com barulho, não veio com espetáculo, mas veio com clareza suficiente para que você soubesse o que fazer. E ainda assim você recuou. Você diz que está esperando Deus falar. Mas e se o problema não for o silêncio de Deus, e sim a resistência do seu coração? Essa mensagem não é para te confortar, é para te acordar. Porque enquanto você insiste em procurar novas respostas, você está ignorando a única que realmente importa, aquela que já foi dada. E se você continuar assim, algo dentro de você vai começar a se calar. Não Deus, você. O silêncio que te acusa. Você chama de silêncio aquilo que, na verdade, é uma acusação. Não é que Deus parou de falar. É que você já ouviu o suficiente para agir e decidiu não agir. E agora, esse silêncio que você sente não é ausência de direção. É o peso daquilo que você já sabe e está evitando. Existe uma diferença entre não ouvir e não querer ouvir. E no seu caso, você reconhece a voz, mas resiste ao que ela exige. Você lembra. Lembra daquela decisão que precisava tomar. Lembra daquele hábito que precisava abandonar. Lembra daquela atitude que precisava mudar. Nada disso foi confuso. Mas você adiou, justificou, empurrou para depois e agora tenta convencer a si mesmo de que Deus ainda não respondeu. Esse é o auto-engano mais perigoso. Transformar desobediência em espera espiritual. Nos sermões e meditações de Charles Spurgeon, há uma verdade que atravessa o coração sem pedir permissão. Quando Deus fala com clareza e o homem hesita, o problema nunca é a falta de luz, mas a recusa em andar nela. Você não está no escuro, você está de olhos fechados. E quanto mais tempo você permanece assim, mais confortável essa escuridão parece. Mas ela não é neutra, ela está te moldando. A pergunta não é se Deus falou. A pergunta é, por que você decidiu não obedecer? A ilusão de quem diz, Deus não fala comigo. Você já disse isso em algum momento? Deus não fala comigo. Mas essa frase não nasce da falta de voz. Ela nasce do excesso de resistência, porque quando Deus fala, Ele não negocia com o seu conforto. Ele confronta, direciona, corrige. E é exatamente por isso que muitos preferem concluir que Ele está em silêncio. É mais fácil acreditar que Deus não responde do que admitir que você não gostou da resposta. Você não rejeitou a voz, você rejeitou o custo. Existe uma expectativa silenciosa dentro de você. Que Deus fale de um jeito leve, confirmando seus planos, suavizando suas escolhas. Mas a voz de Deus não serve para validar sua vontade. Ela existe para transformá-la. E quando essa transformação começa a exigir renúncia, você começa a duvidar se realmente ouviu. Isso não é confusão. É seletividade espiritual. Você escuta o que conforta, ignora o que confronta. Em Isaías capítulo 30, o povo também dizia querer direção. Mas quando Deus falava, eles buscavam outras vozes, mais agradáveis, mais fáceis de aceitar. Nada mudou. Você continua pedindo que Deus fale, mas no fundo espera que Ele diga exatamente o que você quer ouvir. E quando Ele não faz isso, você conclui que Ele não falou. Mas a verdade permanece. Deus fala. Você filtra. Quando você troca direção por confirmação, você não está buscando direção. Você está buscando aprovação. Existe uma diferença silenciosa entre quem quer obedecer e quem quer apenas se sentir seguro.
E essa diferença revela muito mais do que você imagina. Quando alguém busca direção, está disposto a mudar. Quando alguém busca confirmação, já decidiu o caminho e só quer que Deus concorde. E é aqui que você se engana. Você ora, pergunta, espera um sinal. Mas no fundo, já escolheu. Só não quer carregar o peso da responsabilidade sozinho. Quer que Deus valide, quer sentir que Ele está com você, mesmo quando a decisão nasceu da sua própria vontade. Isso não é fé. Isso é tentativa de legitimar o próprio desejo. E quando Deus não confirma, você insiste. Procura outra opinião, outro vídeo, outra mensagem, até encontrar algo que soe mais confortável. Você não quer a verdade, você quer alívio, mas a verdade não negocia com o seu conforto. Nos sermões de Charles Spurgeon ecoa uma realidade que poucos querem aceitar. Aquele que pede direção sem intenção de obedecer não está buscando a Deus, está usando Deus. E essa é uma das formas mais perigosas de auto-engano. Porque você continua falando com Deus, mas já parou de se submeter a Ele. A pergunta que você precisa encarar é simples. Se Deus te disser algo que você não quer fazer, você ainda chamaria isso de resposta? O pecado sutil de ouvir sem intenção de obedecer. Você ouve, mas não se move. Consome mensagens, reflete por alguns minutos, sente um impacto e depois volta exatamente para o mesmo lugar. Como se ouvir fosse suficiente. Mas não é. Existe um tipo de pecado que não faz barulho. Ele não escandaliza, não chama a atenção. Ele se esconde na rotina de quem escuta a verdade e não faz nada com ela. Você se acostumou a ser tocado, mas não transformado. A verdade deixou de ser um chamado e virou conteúdo. E quanto mais você ouve sem obedecer, mais resistente você se torna. O que antes te confrontava, agora apenas passa por você. O que antes incomodava, agora parece normal. Isso não é maturidade espiritual. É insensibilidade em crescimento. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, há um alerta claro. Não é a ignorância da verdade que endurece o coração, mas a exposição contínua sem resposta. Você não está distante por falta de acesso. Você está distante por excesso de resistência. E aqui está o ponto mais perigoso. Você ainda sente que está no caminho certo, porque continua ouvindo, continua buscando, continua consumindo. Mas ouvir sem obedecer não te aproxima de Deus, te acostuma a ignorá-lo. E quanto mais você se acostuma, menos percebe o que está perdendo. O dia em que Deus já te respondeu e você ignorou. Você não precisa imaginar. Você consegue lembrar. Houve um momento claro, sem confusão, sem dúvida, uma direção direta, específica, desconfortável o suficiente para revelar que não vinha de você. Naquele instante você soube. Soube o que precisava fazer. Soube o que precisava deixar. Soube o que precisava enfrentar. Não havia mistério, apenas decisão. E foi exatamente aí que você recuou. Talvez você tenha chamado de preciso pensar mais. Talvez tenha dito que ainda não é o momento. Talvez tenha até espiritualizado a demora, dizendo que estava esperando mais confirmação. Mas no fundo você sabia, já era suficiente. Você não ignorou por falta de clareza. Você ignorou por causa do custo. Obedecer exigiria abrir mão, mudar rota, enfrentar algo que você não queria. E então você fez o que muitos fazem. Adiou até parecer que nunca aconteceu. Mas aconteceu. E a prova disso é que, enquanto você ouve isso agora, algo dentro de você reconhece exatamente do que estamos falando. Esse é o ponto que você tenta evitar. Porque lembrar disso significa admitir que o problema nunca foi Deus não responder. Foi você não responder a Ele. E enquanto essa memória continuar sendo ignorada, ela não desaparece. Ela apenas se torna mais pesada. A ansiedade como eco da desobediência.
Você chama de ansiedade, mas talvez seja consciência. Existe uma inquietação dentro de você que não passa com distração, não se resolve com mais conteúdo e não se acalma nem quando tudo ao redor parece estar bem. E você tenta entender de onde isso vem. Mas, e se essa inquietação não for um problema a ser tratado, e sim um sinal a ser ouvido? Quando você ignora aquilo que já sabe que precisa fazer, algo dentro de você entra em conflito. Não é apenas emocional, é espiritual. Você segue em frente, tenta viver normalmente, mas há uma tensão constante, como se algo estivesse fora do lugar. E está, porque você avançou sem alinhar sua vida com aquilo que Deus já te mostrou. E isso gera ruído. Não é Deus te confundindo, é você vivendo em desalinhamento. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, existe uma verdade incômoda. A alma que resiste à vontade de Deus não encontra descanso, mesmo quando tenta construir paz por outros caminhos. Você pode tentar ignorar, racionalizar, se ocupar, mas a inquietação permanece, porque ela não veio para te destruir, ela veio para te alertar. A pergunta é: você vai continuar tratando o sintoma ou finalmente encarar a causa? O segredo escondido em Isaías capítulo 30, que quase ninguém enfrenta. Existe algo em Isaías capítulo 30 que a maioria prefere pular. Não porque seja difícil de entender, mas porque é impossível de ignorar sem se sentir exposto. O texto revela um povo que dizia querer direção, mas corria para longe da voz de Deus. Eles buscavam conselhos, faziam planos, tomavam decisões, tudo isso sem consultar verdadeiramente a Deus. E quando Deus falava, eles rejeitavam, não por falta de clareza, mas porque não gostavam do caminho. O segredo não está escondido em palavras difíceis, está na atitude do coração. Eles queriam proteção sem submissão, resposta sem arrependimento, direção sem mudança. E isso soa familiar. Você também quer que Deus te guie. Mas até que ponto você aceita ser conduzido para onde não quer ir? Isaías expõe algo direto. O problema nunca foi a ausência de direção, mas a recusa em andar no caminho certo. E há uma frase que ecoa como um chamado que você não consegue silenciar. Este é o caminho, ande por ele. Não é sugestão, não é conselho, é direção. Mas o texto deixa claro que muitos ouviram isso e ainda assim escolheram outro caminho. E aqui está o ponto que poucos enfrentam. Ouvir a voz de Deus não garante obediência. Você pode reconhecer, entender e ainda assim resistir. E é exatamente isso que está acontecendo. Por que você prefere vozes confortáveis à verdade de Deus? Você não está sem voz ao seu redor. Você está cercado delas. E ainda assim, escolhe cuidadosamente quais vai ouvir. Existe uma inclinação silenciosa dentro de você que te empurra para aquilo que não confronta, que não exige, que não desmonta seus planos. Você chama isso de paz. Mas muitas vezes é apenas conforto disfarçado. A verdade de Deus tem um efeito específico. Ela interrompe. Ela não se adapta à sua vida. Ela exige que sua vida se adapte a ela. E isso tem um custo. Por isso, sem perceber, você começa a filtrar. Procura mensagens mais leves, interpretações mais suaves, conselhos que não exigem ruptura. Você não percebe, mas está trocando verdade por alívio. Isaías capítulo 30 mostra um povo que fez exatamente isso. Eles pediam: falem coisas agradáveis, profetizem ilusões, não nos mostrem o que precisamos enfrentar. Isso não ficou no passado. Você ainda faz isso quando ignora aquilo que te confronta e abraça aquilo que te acalma sem te transformar. E aqui está o perigo. Vozes confortáveis não te conduzem. Elas te mantêm onde você já está. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, há um alerta que corta qualquer desculpa.
O coração humano prefere uma mentira que tranquiliza do que uma verdade que exige mudança. E enquanto você continuar escolhendo o que ouvir, em vez de se submeter ao que é verdade, você não estará sendo guiado. Você estará sendo enganado. O auto-engano mais perigoso, chamar fuga de esperar em Deus. Você diz que está esperando em Deus, mas na prática está evitando agir. Existe uma forma de fuga que parece espiritual. Ela usa palavras corretas, tom tranquilo e até soa madura. Mas no fundo é apenas resistência bem disfarçada. Você adia decisões claras dizendo que ainda precisa de mais tempo. Evita passos necessários dizendo que quer fazer tudo no tempo certo. E assim, transforma atraso em virtude. Mas há uma diferença entre esperar em Deus e fugir do que Deus já disse. Esperar em Deus exige confiança ativa. Fugir exige apenas adiamento. E você sabe em qual dos dois está. Porque quando Deus realmente pede para esperar, há paz com direção. Quando você usa isso como desculpa, há dúvida com paralisia. Isaías capítulo 30 mostra um povo que dizia confiar, mas agia por conta própria ou simplesmente não agia. Eles usavam a aparência de dependência, enquanto, na prática, ignoravam a orientação divina. Nada mudou. Você continua dizendo que está aguardando, mas evita encarar aquilo que já ficou claro. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, existe um aviso direto. Atrasar a obediência não é prudência, é desobediência em progresso. E quanto mais você prolonga essa espera falsa, mais distante fica daquilo que deveria ter começado. A pergunta é inevitável. Você está realmente esperando em Deus? Ou apenas ganhando tempo para continuar igual? Quando Deus repete e você continua ignorando, Deus já falou mais de uma vez. E você sabe disso. Não foi um momento isolado, não foi uma impressão vaga. Foi repetido, confirmado, reforçado de formas diferentes, em tempos diferentes, com a mesma direção. E mesmo assim, você não se moveu. Há algo sério nisso. Quando Deus repete, não é porque Ele precisa deixar mais claro. É porque você insiste em não responder. A repetição não é falta de comunicação. É insistência diante da sua resistência. Você ouviu em uma mensagem, depois em uma conversa, depois em um momento sozinho. E cada vez, a mesma verdade voltou. Mas você tratou como coincidência, ignorou como se fosse apenas mais um pensamento, empurrou para depois como se não fosse urgente. Isso revela algo profundo. Você não está esperando confirmação. Você está tentando escapar da responsabilidade. Isaías capítulo 30 mostra esse padrão com clareza. Deus continua falando, continua chamando, continua apontando o caminho. Mas o povo continua desviando. E o problema não é a falta de voz, é o acúmulo de rejeições. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, existe um princípio que não pode ser ignorado. Quando Deus insiste e o homem resiste, cada recusa fortalece a próxima. Você não fica neutro ao ignorar. Você se torna mais resistente. E agora, a pergunta não é mais se Deus já falou. A pergunta é, quantas vezes Ele ainda precisa repetir, até você decidir obedecer? A insensibilidade espiritual não acontece de uma vez. Você não percebeu quando começou, mas já está acontecendo. A voz que antes te incomodava, agora quase não te afeta. Aquilo que antes gerava urgência, hoje parece apenas mais uma ideia. Não houve um momento claro de ruptura. Foi gradual, silencioso. Cada vez que você ignorou, algo dentro de você se ajustou. Não para melhor, para suportar a desobediência sem tanto incômodo. E assim, o que era sensibilidade virou tolerância. O que era convicção virou opinião. O que era claro começou a parecer distante. Isso não aconteceu de uma vez. Aconteceu aos poucos. Isaías capítulo 30 revela esse processo de forma implícita.
Um povo que de tanto resistir, já não reage mais com o mesmo peso à voz de Deus. E esse é o ponto mais perigoso, porque agora você ainda ouve, mas não sente como antes. Ainda entende, mas não responde como antes. E começa a pensar que talvez Deus esteja mais distante, mas não está. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, existe uma advertência direta. O coração não se endurece de repente. Ele se adapta à desobediência até que ela pareça normal. E quando isso acontece, você não apenas ignora a voz. Você se acostuma a viver sem ela. O preço invisível de ignorar a voz de Deus. Você não percebe na hora, mas está pagando. Ignorar a voz de Deus não traz consequências imediatas visíveis. Não há um colapso instantâneo, não há um sinal externo claro. E é exatamente isso que te engana, porque o preço é silencioso. Ele aparece na confusão constante, na falta de direção, na sensação de estar sempre girando em círculos. Nada parece completamente errado, mas nada também se alinha. Você segue, mas não avança. E começa a aceitar isso como normal. Mas não é. Existe um custo em ignorar aquilo que já foi revelado. Não é punição externa, é desordem interna. Isaías capítulo 30 mostra um povo que escolheu seu próprio caminho e, como resultado, perdeu estabilidade, perdeu clareza, perdeu paz. E isso não aconteceu de forma explosiva. Aconteceu de forma progressiva. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, há uma verdade que confronta qualquer ilusão. Toda vez que você rejeita a luz, você não permanece no mesmo lugar. Você se move para um estado de maior escuridão. E essa escuridão não grita, ela se instala. Você começa a viver sem direção clara, sem convicção firme, sem aquele senso de alinhamento que antes existia. E o mais perigoso é que você continua funcionando, continua vivendo, tomando decisões, seguindo em frente, mas por dentro, algo está desalinhado. E isso cobra um preço que você só percebe quando já está profundamente distante. O momento em que Deus para de insistir, existe um ponto que poucos querem considerar. Mas ele existe. Deus fala, chama, alerta, insiste. Ele repete, confronta, traz clareza. Mas se houver rejeição contínua, chega um momento em que ele permite que você siga o caminho que escolheu. Não porque ele desistiu, mas porque você decidiu não ouvir. Esse é o momento mais perigoso, porque não vem acompanhado de aviso. Não há anúncio, não há ruptura visível, apenas uma mudança silenciosa. A insistência diminui. E você pode até interpretar isso como paz, mas não é. É permissão. Isaías capítulo 30 revela esse cenário de forma séria. Um povo que rejeita a direção de Deus acaba sendo entregue às próprias escolhas. Não por falta de misericórdia, mas como consequência da própria decisão. E aqui está o engano. Quando Deus para de confrontar com a mesma intensidade, você pode pensar que finalmente encontrou o caminho certo, mas na verdade apenas deixou de resistir, porque deixou de ouvir. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, há um alerta que não permite neutralidade. Quando o homem rejeita continuamente a voz de Deus, chega o dia em que Deus o deixa seguir sem interferência. E isso não é liberdade, é julgamento silencioso. A pergunta que fica é direta e inevitável. E se esse silêncio que você sente agora não for ausência, mas permissão? Obediência que restaura a clareza. Você não precisa de mais direção. Você precisa dar o próximo passo. A clareza que você busca não virá antes da obediência. Ela vem depois. Sempre veio assim. Você quer entender tudo antes de agir. Quer segurança completa, garantia total, um caminho sem risco. Mas Deus não opera assim. Ele mostra o suficiente para o primeiro passo e espera.
enquanto você insiste em ver o todo, continua parado. E quanto mais você paralisa, mais confuso tudo parece. Não porque Deus escondeu, mas porque você não avançou. Isaías capítulo 30 aponta para um caminho simples e direto. Quando o povo decide ouvir e andar, a direção se torna evidente. Não é mágica, é alinhamento. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, há uma verdade prática. A luz aumenta para aquele que caminha nela. Você não recupera sensibilidade espiritual pedindo mais sinais. Você recupera quando responde ao que já foi dito. E pode ser algo pequeno, simples, até desconfortável. Mas é ali que tudo começa a mudar. Porque no momento em que você decide obedecer, algo dentro de você se realinha. A confusão diminui. A direção começa a se formar. Não perfeita, mas suficiente. A pergunta agora não é o que mais Deus precisa dizer. É o que você já sabe e ainda não fez. A voz ainda está falando, mas por quanto tempo você vai ignorar? A voz não parou. Ela ainda está aí, mesmo depois de tudo, depois de cada adiamento, de cada resistência, de cada tentativa de justificar o que você já sabia. Deus ainda fala. Isso não é fraqueza, é misericórdia, mas não é infinita no mesmo formato. Há um limite que não está na capacidade de Deus, mas na disposição do seu coração. Porque quanto mais você ignora, menos você responde. E quanto menos você responde, menos você percebe. E então chega o ponto em que não é mais sobre Deus falar. É sobre você já não ouvir como antes. Agora, tudo se resume a um momento. Não ontem, não amanhã, agora. Você já sabe o que precisa fazer. Não é algo novo, não é uma revelação distante. É algo claro, específico, pessoal. E você tem duas opções. Continuar como está, carregando o peso silencioso daquilo que você evita. Ou responder, ainda hoje, à voz que você reconhece. Nos ensinamentos de Charles Spurgeon, existe uma frase que confronta sem suavizar. O maior perigo não é Deus se calar, é o homem se acostumar a não obedecer. Então decida, porque a voz ainda está falando. E aí, até quando você vai ignorar?